tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês no nosso podcast, conversando sobre conversas, que faz parte do canal Arte Agora. Uma explicação rápida sobre a proposta do nosso podcast. A nossa proposta é conversar sobre o ato de conversar. Não existe relação que não seja mediada pelo diálogo e pela troca. Por isso mesmo, buscamos criar uma comunidade que reúna tribos diversas e estimule o crescimento mútuo por meio do diálogo. E com isso eu passo para o Alê, que vai falar um pouquinho sobre a nossa convidada e pedir para que ela se apresente. Olá, gente, que alegria estar com vocês. O nosso podcast é um projeto que está começando e temos muita confiança que vai decolar bonito, porque é um tema gostoso, é um tema que toca todo mundo, já que, como disse Marília, todos os relacionamentos são mediados pelo papo, pela conversa, pela troca. E estamos tendo aqui o privilégio, a satisfação de receber ninguém menos que essa preciosidade, é uma grande amiga muito querida nossa, Marli Gonçalves. A Marli tem um currículo quilométrico, eu podia passar 3 dias aqui falando, então eu vou preferir que ela resuma a ópera, e então, assim que você terminar a sua apresentação, a gente já toca o barco adiante. Marli, é contigo. Marília, Lê, é um prazer estar aqui com vocês. Uma honra estar sendo convidada para essa conversa com pessoas tão maravilhosas e que trabalham com isso, que sabem a importância da conversa. Eu aqui sou só a Marli Gonçalves, amiga de vocês e uma jornalista. Eu sou jornalista já há algum tempinho, viu, gente? São quase 50 anos, com passagens aí por vários veículos de imprensa, depois eu fui para a propaganda, aí eu fui para o RP, para o corporativo. Hoje eu trabalho com consultoria de comunicação, gerenciamento de crises de opinião, na opinião pública de grandes empresas, e sou editora, diretora e faz tudo do site Chumbo Gordo, www.chumbogordo.com.br, onde vocês vão encontrar muita conversa também, muita gente boa escrevendo sobre as nossas atualidades. Também andei escrevendo um livro, que é Feminismo no Cotidiano, pela editora Contexto, que também fala um pouco de mim, porque desde os 15 anos de idade, eu estou com 67, eu sou feminista, gente, e ainda a luta é a mesma, e isso que eu não me conformo. Então, acho que a gente tem mesmo que conversar e o tempo inteiro. Me apresentei? Uau, uau! Muito bom, muito bom. E aí, o que vocês me mandam? Mandam, eu estou com vocês aqui. Quero saber tudo também. Eu vou lá, então. Eu vou começar com uma pergunta para você, Marli, já que você estava falando dessa tua carreira maravilhosa como jornalista, escritora, enfim. Você tem a oportunidade de conversar com muita gente, né? E a minha curiosidade é, você encontra interlocutores facilmente? Olha, Marília, eu vou te dizer que sim, porque eu sou a famosa danadinha, né? Desde menina, eu estou com vontade de conversar com alguém, eu vou lá e falo alguma coisa, eu faço. Eu sou uma pessoa que sou, como é que a gente fala? Ativa. Gostou do ativa? Ativa numa conversa. Se eu tiver vontade de conversar, eu estou lá falando, e estou na rua, eu falo com as pessoas. Eu acho a conversa fundamental, porque ela mostra exatamente o que a gente quer, e o que a gente quer é estar interagindo, porque eu acho que o que está faltando hoje é muito dessa interação em sociedade, entende? As pessoas, você é capaz de entrar no elevador com um vizinho, eu moro num prédio que não tem muita gente, e a pessoa tentar não cumprimentar, entende? O que não tem o menor sentido.
Então, eu sou meio a chata, aquela que fala bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo bem? Então, eu não tenho essa dificuldade, não. Eu tenho alguns momentos de timidez, mas, no geral, na vida, não. Eu posso ter mais essa timidez, por exemplo, numa entrevista, porque você vai estar palpando um assunto que é profissional ou alguma coisa assim. Mas, no geral, não tenho essa dificuldade, não. Aliás, Marília, eu sou testemunha, porque eu sempre, quando visito Marli, em São Paulo, no bairro dos Jardins, onde ela mora, é muito interessante, porque a Marli, eu brinco, eu acho que ela deveria ser vereadora do bairro, porque ela sabe nome de porteiro, ela sabe, assim, de tudo, tanto gente muito chique, com Mercedes, até gente de limpeza. A Marli, com esse coração generoso que ela tem, é, sabe, um estandarte ambulante da conversação, da troca, da empatia. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Marli. O que é que você acha mais difícil ou complicado? Claro, é uma pergunta muito ampla. A gente está aquecendo, então vale tudo. Para iniciar uma conversa com quem você nunca trocou uma palavra, tem alguma dica? Tem alguma coisa que a tua intuição sugere? Como que rola isso? Olha, é o olhar. Eu tento sempre a linha do sorriso, da simpatia. Agora, às vezes, a gente vai conversar com pessoas que não têm a menor vontade de conversar com você, né? Eu tenho exemplos disso todo dia também, né? Então, o que você tem que procurar é aquele ponto que pode ser que não haja também, aí você desiste, né? Mas, em geral, é uma conquista. Eu considero a conversa uma conquista. Então, você fala um oi, a pessoa vai ou não, volta, e aí a coisa, ou ela rola, e você já percebe isso rápido, e eu, na profissão, eu tenho que ser mais rápida, sempre tive que ser mais rápida. Hoje eu já não faço tantas entrevistas, Ale. Eu tenho mais conversas fora dessa coisa da entrevista, de eu ter que arrancar de você coisas que eu preciso para escrever, por exemplo, né? Entrevista mesmo, sabe? Estou te entrevistando, estou conversando. E então é mais fácil você ter esse tempo da conquista, porque também as pessoas estão querendo conversar e às vezes elas já estão travadas por terem tomado uns nãos, sabe? Eu não vou falar com essa pessoa porque ela não vai falar comigo. Você está comentando essa coisa da rua. Eu moro aqui há muitos anos, em toda a região, não é exatamente aqui. Então, eu conheço mesmo as pessoas, sabe? Eu conheço os meninos de rua que cresceram, as meninas que hoje já estão na terceira geração. E eu vi crescer aquela coisa de ter um monte de filhos. Eu converso com o pessoal da banca. Até você que conheceu minha mãe, eu tive esse hábito, eu peguei, por conta de, às vezes, precisar saber onde estava minha mãe. Então, às vezes, eu andava aqui na rua perguntando. Então, por isso que eu tenho o hábito de conhecer todos os seguranças. E aqui é uma coisa que, inclusive, me ajuda na questão da segurança. Eu sempre tive isso como. Eu sou sozinha, né? Tenho, a minha vida é sozinha. Então, essa coisa da segurança na conversa também é muito importante. Porque se eu falo com a pessoa, ela sabe de mim. Ela sabe que eu tenho, sei lá, uma mãe e que eu estou preocupada com ela por algum motivo e que, como minha mãe também era meio assim, sua mãe passou aqui, eu sempre ouvia isso. E aí continuou essa coisa, porque eu tenho pessoas aqui que estão há anos. Então, depende disso. Você depende das outras pessoas. Eu acho isso fundamental para falar de Claro. conversa. Não sou eu que estou conversando, é você, eu preciso de você. É isso. Você usou uma expressão que para mim foi bem interessante, que foi conquista. E eu acho que algumas relações elas são realmente uma conquista, porque eu dou bom dia, a pessoa não responde. Se eu vou cruzar com ela no dia seguinte, porque está no bairro, por exemplo, de início eu tenho duas alternativas. Ou eu não dou bom dia, porque ontem eu dei e não me responderam, ou eu vou na onda da pedra, água mole em pedra dura. E eu dou uma segunda, dou bom dia a terceira,
E eu sinto, às vezes, e eu acho que eu próprio agi assim em algum momento, de ficar por dentro, meio pé da vida, porque não tive o cumprimento de retorno. Até que eu fui aprendendo a ter a alegria e a satisfação de cumprimentar, independente da pessoa responder ou não, porque de fato eu estou desejando um bom dia, uma boa tarde, qualquer coisa assim, né? Evidentemente, eu ainda não atingi um estado búdico de dizer que eu sou assim 365 dias por ano. Certamente, naquele dia que, se eu pudesse, eu não encontrava ninguém, né? Mas o termo conquista, eu achei muito bacana a maneira como você empregou. Muito legal. É porque é isso, Ale, sabe? É uma conquista. E aí é uma Uhum. conquista que, às vezes, essa coisa que você está falando, eu já tive há alguns anos um problema muito engraçado. Você sabe que eu conto até três, né? Tem um problema, eu conto até três na reação. Ah, Porque eu não gosto de reagir. Eu, quando eu reajo, eu chego a ser violenta. Não é legal, eu não gosto disso. Mas isso já aconteceu e acontece, né? E eu morava num lugar que tinha uma pessoa, vou falar uma pessoa, que eu falava bom dia e nada. Eu ia entrar no elevador, a pessoa saía. Eu contei três vezes. Na terceira, eu peguei essa pessoa pelo pescoço dentro do elevador. Eu tenho que admitir que eu fiz isso. Na boa, não é violento isso que eu estou falando. Eu fui, o prédio todo me aplaudiu, porque era um problema do prédio. Hoje, esta pessoa é amiga minha, porque o problema não era exatamente esse, nem eu, era a vida dela, que eu sabia que tinha um problema sério, coisas, né, doméstica, mas eu não entendia. Hoje eu até entendo mais. Pessoas saiu de dessa, está com um casamento ótimo, maravilhosa. É minha amiga essa pessoa hoje, por incrível que possa parecer a vocês. Então, é uma questão de conquista, sabe? E aí a reação também tem que vir quando, né, você está passando pela pessoa, se conhece. E aí? Eu não consigo ser transparente, sabe, gente? Isso não dá. Isso é uma coisa que não está no meu escopo de vida. Mas é isso, eu considero a conversa, volto a dizer, fundamental. Fundamental. E isso desde do momento assim, lá atrás, quando eu comecei a pensar a coisa do jornalismo. Eu fui muito jovem para um grupo muito interessante de mulheres, que fiz parte do primeiro jornal feminista do país, Nós Mulheres. Então, eram mulheres, Maria. Imagina aquela pirralhinha de 16 para 17 anos, com mulheres assim, que já vinham do exílio, que conheciam tudo, sociólogas, jornalistas, bárbaras. Né? E eu estou lá no meu cantinho, conheci já no Ano Internacional da Mulher, né? Então, era uma coisa de ter que prestar muita atenção naquelas conversas. E aprendi com elas a importância de conversar com as mulheres, porque aí você consegue saber o que é que está acontecendo. E isso era uma coisa, principalmente na época da luta contra a ditadura, era importantíssimo, porque algumas mulheres isoladas, elas precisavam, sabe, não é da intelectualidade, porque não eram todas intelectuais, mas precisavam de ter um canal de expressão. E esse canal de expressão era a conversa. Elas estavam querendo falar sobre prazer, sobre aborto, sobre feminismo, sobre trabalho, sobre dupla jornada, sobre tripla jornada, sobre racismo. E isso me ensinou muito, muito, muito desde esse momento. Então, é onde eu levo a vida, nisso. Né? Acho que é fundamental. Eu sou uma fã da conversa. e que luxo, hein? Pertencer a fazer parte de uma comunidade como é a sua. No inesquecível. E isso, Marília, eu levo na minha vida, porque eu acho que todo mundo tem muito o que dizer. E eu a aprender. Sabe? Eu adoro aprender, por exemplo, uma coisa por dia. Seja uma bobagem no mundo, eu adoro aprender. E eu só aprendo essa coisa prestando atenção ou em uma conversa. E isso é fundamental, acho que no dia a dia de todos. Se houvesse mais conversa, acho que a gente teria mais paz. Total, total. E eu quero fazer uma pergunta que você já falou de certa forma, já explicou, mas eu quero aprofundar um pouco mais.
como ou quais são os indícios de que um papo vai ser legal, vai ser nutritivo para você? Tem né, alguma dica, alguns sinais? Olha, a interlocução, ela sempre depende de uma ou mais pessoas, né? E aí você. É uma coisa quase intuitiva, sabe, Marília? Eu não sei te explicar racionalmente isso. Você percebe. Se a pessoa começa com um silábico, ela não está muito afim. Se a pessoa não olha no seu olho, ela não está afim. Se a pessoa foge das suas perguntas ou da sua fala, ela não está afim. E o problema, muitas vezes, vem sendo, está sendo, e isso na comunidade, no mundo, é eu preciso te contar uma coisa, eu vou te contar uma coisa e você aí acha que a coisa que você vai contar é muito mais importante do que a minha coisa que eu contei e eu não tive resposta sobre a minha coisa. E você começou a falar da sua coisa e a minha coisa se perdeu, entende? E isso é muito comum. Então, isso eu já sei que aí a conversa não vai longe, porque, como eu te disse, eu conto 3 vezes. Se isso acontecer 3 vezes, aí parou, entendeu? É, é muito louco isso. A falta de atenção à conversa está sendo um problema cada vez mais sério. Não sei se por conta da vida digital, não sei se por conta da solidão, não sei se por conta da pandemia, eu não sei. Eu sei que é difícil você estar como a gente está conversando agora. Eu estou falando, vocês estão prestando atenção, vocês estão falando, eu estou prestando atenção. Entende? Isso é uma loucura. Às vezes eu estou falando um assunto, quando eu vejo a pessoa está falando outro. Hum. Não é que ela não está fazendo de propósito. É natural. Ou respondendo, oi. E vocês falam, oi, pera um pouquinho, eu não... Aí eu Agora, quando desconverso. você fala que é natural, não existe uma naturalização do absurdo, porque o que você está descrevendo é completamente insano, e é real, e é cotidiano. Não é, Ale? O problema não é o absurdo. Por exemplo, até recentemente eu encontrei com um amigo, legal, cara, legal. Tal. E sabe quando você fala alho e a pessoa escuta bugalho? É literal, desculpa a expressão antiga. Mas não, olha, esse sanduíche está gostoso. Aí a pessoa, por bobagem, você percebe isso. A pessoa não está prestando atenção. Ela não está prestando atenção, ela está num outro mundo. Então, todo mundo girando em seus próprios mundos, isso vai acabar com a conversa. Isso vai acabar com o diálogo. Total. E não é? Isso me incomoda muito, porque eu fico vendo as pessoas assistindo o tempo inteiro vídeos, internet, não sei o quê. Então, é uma relação que elas estão tendo com robôs. Me choca saber que as pessoas estão fazendo terapia com inteligência artificial, gente. É, Certeza. Esse é um outro tema que eu estava pensando sobre ele ontem ainda. Legal que você mencionou. mas não é, Marília, porque, veja bem, se eu estou querendo me pensar, vamos dizer, me auto-pensar, eu me auto-penso, eu não vou me procurar um robô. Entende? Eu sozinha, tudo bem que eu tenho uma característica até de ser de gêmeos, tem uma coisa, mas você tem que se colocar e se ver, inclusive, conversar com você, que também tem esse detalhe, você conversar com você. Agora, Oi, né? O que está acontecendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Como é que você vai resolver isso? Eu não sei Marli, se... você não acha que, em parte, a responsabilidade, uma parte grande da responsabilidade desse tipo de situação vem da carência de que a gente inclua sabe, na grade da formação das crianças temas como empatia, solução de conflitos, escutar o outro. Porque eu percebo, e claro, sobretudo nós homens, de um modo geral, temos mais dificuldade do que as mulheres para falar, né? E menos paciência para ouvir.
É tipo, bom, mas e aí? Resume. Isso é muito comum no universo masculino e por esse caminho. E que é desastroso, porque a gente fica, sabe, na superfície da superfície de tudo, né? E eu fico pensando que se houver solução para a humanidade, uma parte fundamental é o processo de educação. Você sabe que a Marília está no Colorado, eu estou em Pernambuco, e eu tenho me assustado muito e tenho pensado em você, porque eu adoro o teu livro, que, aliás, recomendo a assistência toda que compre, que leia, porque é um livro maravilhoso. Eu estou assustadíssimo com os índices de violência contra a mulher e de feminicídio aqui no Nordeste, no Brasil, no mundo, no planeta, tudo bem, mas eu estou aqui, estou falando daqui. É assustador. E eu penso que uma das coisas, a dificuldade que os homens têm, de um modo geral, de verbalizar emoções, dificuldades pessoais, e com o modelo do macho alfa solto por aí é complicado. Como que você vê isso? Olha, primeiro eu concordo com você totalmente que a questão da educação é fundamental. Segundo, que os padrões morais estão problemáticos, né? Então, por exemplo, você que já me conhece há algum tempo sabe que eu sou uma sobrevivente, inclusive, desta questão. Eu estou aqui conversando com vocês porque eu sou de circo, porque eu já tive problemas também e só não fui morta porque sou de circo, tá? Então, eu tenho que admitir para você, cada vez que eu ouço um caso desse, Ali, é uma coisa incontrolável para mim. É como se fosse comigo. Porque eu sei o que aquela mulher passou. Eu sei o que aquela mulher tentou. Eu sei o que ela pode ter tentado se salvar. Entende? E isso, para mim, é uma amargura que eu tenho. Na questão, até no livro, eu não desenvolvi muito isso, porque não era o caso. Tá? Não era o caso. Porque isso é mais que feminismo. Nós estamos falando de educação, de segurança, de violência. E isso, claro que tem a ver com essa questão também masculina, porque a interrupção. Eu sou uma pessoa que, boa parte do tempo, a maioria das pessoas com quem eu lido ou com quem tenho que lidar em reuniões são homens. E é difícil você se impor, porque você tem. E aí, eu aprendi, né, na vida, como eu disse para vocês, tem que aprender a guerrear. E aí, oi, eu vou falar e você vai me escutar. Seja 10, 20, 30 pessoas que estão numa mesa. Então, mas aí já vem disso. Essa questão do homem ser educado para ser superior, ou de ter visto isso acontecer em casa sem solução, com a mãe baixando a cabeça. É uma questão muito complicada, realmente. E tem a ver com gênero? Tem a ver com gênero, mas hoje a gente está vendo feminicídios em casais gays. É uma loucura isso, gente. Não deixa de ser feminicídio. Então, eu não sei o que fazer mais com isso. Eu não sei como ajudar, eu não sei como apoiar. Eu sei que não é a questão da restrição. A restrição que esse juiz dá é um papel, e o papel não salva a vida de ninguém. Nunca salvou, e na hora que você precisa, o papel não é uma arma, sabe? Então, é realmente uma das coisas que mais me preocupam hoje na sociedade, porque eu costumo parar às vezes para pensar, eu sempre gostei muito de fazer perfil no jornalismo, né? Então, sei lá, não sei quem morreu, foi assassinado, eu vou sempre atrás de saber qual é a história dessa pessoa, o que ela passou. E esse hábito eu nunca perdi. Então, eu presto atenção na notícia, vou atrás de outros fatos, penso, sabe, o que é que essa mulher passou? Por quê? Como que ela aguentou? Por que ela voltou? Que amor é esse? Porque o amor também é uma questão muito importante para se conversar em conversa, né? Que loucura é essa? O ciúme. O ciúme é um dos principais fatores desses assassinatos. Agora, tem um problema, a coisa mais idiota do mundo, que é o problema da vida digital. Se você parar para olhar, boa parte dessas pessoas foi assassinada porque não quis mostrar os telefones.
porque alguém ligou e o homem viu, podia ser um amigo. Isso, não, isso é um absurdo, gente. Não, como é que pode acontecer uma coisa dessa em 2025? E o Ale tem razão, me parece que não é só porque os números estão aparecendo, está piorando mesmo. Eu não sei, a lei do feminicídio é fantástica, é maravilhosa, Maria da Penha é uma heroína, mas eu não sei se e é isso que irrita, sei lá, ou essa ilegalidade, essa impunidade que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo no momento de uma impunidade coletiva perigosa. O cara te atropela e foge, o cara passa. Agora, mesmo no Parque do Ibirapuera, as mulheres estão reclamando de homens que passam na direção contrária e dão porrada, gente. O que é isso? Eu estava escutando a rádio esses dias e eu fiquei assustadíssima, Mali. Que coisa maluca! Digo, eu não te conheço. Passa na direção contrária e te dá um tapa. Tipo, oi. Entende? É uma impunidade coletiva absurda. E aí você vai falar, polícia, polícia. Oi. Melhor parar, né, para falar. Porque não é, não é. Normalmente vai ser um problema também. Agora, eu tenho uma pergunta que tem a ver com isso, mas tem a ver com um comentário que você fez anteriormente, sobre a falta do diálogo, que as coisas tão estranhas, né? Você acha que a pandemia, depois da pandemia, as coisas pioraram? Pioraram, Marília, porque as pessoas saíram muito doidas disso. Eu até hoje vejo, na pandemia, eu mesma não tinha me tocado no quanto a pandemia afetou muito mais as pessoas do que eu imaginei que estava afetando. Pelo hábito, eu já trabalhava em casa, eu já estou acostumada a ser só, né? Não é uma coisa novidade, eu sei ser só. A loucura da informação de todo dia você ter mortos, 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 mortos. Eu perdi muitos amigos. Eu perdi muitos amigos. Então, e eu acho que as pessoas saíram bem doidas disso, porque elas perderam trabalho, elas perderam amigos, elas perderam o amor próprio, a gente acostumou a uma vida que eles chamam de confide, de conforto. Então, as pessoas estão largadas. Quem pôde sumiu, outros foram para o mato, não voltaram. E tudo isso doido. Eu acho que a pandemia, no mundo inteiro, foi um marco, como uma guerra. Sabe, como as grandes guerras marcaram, eu acho que a pandemia marcou assim, a ponto de eu imaginar, e eu pensei sobre isso hoje, falei, gente, se alguma coisa vier a pandemia de novo, o que vai acontecer no mundo? Esse mundo que a gente está vendo agora, esse mundo de Trump, esse mundo de uma direita conservadora, contra a vacina, contra a medicina, contra a ciência. O que vai ser disso? Como vai acontecer? Porque nós sobrevivemos, aqui no Brasil, nós sobrevivemos esse período com um maluco no poder. Um maluco irresponsável, sabe? E aí eu brinco, né? E um maluco que não era exatamente um bom conversador, não é? Ao contrário, de bom conversador não tinha nada. E menos ainda se o interlocutor ou a interlocutora tivesse ideias diferentes da dele. Não é? Não digo nem ideias, porque acho que nem ideias ele tinha, mas enfim. O que, às vezes, você falando agora, me lembrou, eu estou fazendo um paralelo com a questão da aposentadoria. Por quê? Porque em muitas famílias, a aposentadoria do homem ou da mulher vai levar a pessoa, perdão, vai obrigar a pessoa a ter um convívio, um tipo de convívio que não tinha antes. Então, de repente, o casal fez boda de prata, por quê? Porque um saía de manhã, voltava de noite, coisa e tal. A pandemia comprimiu esse espaço
essa psicogeografia aí do convívio, da troca, e então muitos relacionamentos que tinham, sabe, dificuldades latentes, essas coisas vieram à superfície. Eu estava conversando com o editor da Vozes, que durante a pandemia eles tiveram um boom de livros sobre empatia, sobre solução de conflitos, porque, de fato, as pessoas, de repente, tiveram que conversar, mesmo morando embaixo do mesmo teto, mas com a companheira ou companheiro ou com um filho que praticamente não conversava ou conversava muito pouco, não é? Eu penso que isso reforça essa tua visão, e vai na linha do que a Marília comentou, né, suscitou, de que as relações pioraram depois da pandemia. Né? A gente está vendo eclodir aí o que você falou, terapia com, meu Deus do céu, com inteligência artificial, meu pai, o que é isso? Não é? Eu vi muitos casais, engraçado, eu lembro disso também, que se juntaram na pandemia, sabe? Eram namorados e resolveram se juntar na pandemia. Já não estão juntos, uma boa parte, Uhum. porque não sobrevive a isso, não é por isso, entende? Você tem que ser por algum outro motivo, pela conversa, pela ação, pelo futuro, pelo sonho, pela construção. E isso não é fácil, Ale. A gente sabe que isso não é fácil, entende? Imagina você. Tem uma moça que mora aqui, um casal maravilhoso. Eles têm dois filhos. Me parece que os dois têm TDAH, os meninos. Eu não sei o nome dela. Para mim, ela chama heroína. Então, oi, minha heroína. Ela já sabe que eu estou falando dela. Porque eu lembro de acompanhar essa mulher durante a pandemia, que eu fico imaginando como é. E eles realmente são um casal bárbaro, sabe? Os meninos já cresceram, tal, já passou tanto tempo. Mas eu lembro que era assim, sabe? Eu chamava ela de heroína, porque eu fico imaginando, sabe? É muito louco você pensar sobre isso hoje. É, Que não é? Na época a gente não, eu não pensava tanto nisso. Eu lembro que eu brincava com ela, assim, porque eu saía muito aqui perto, sem ter contato com ninguém, para andar, né? Tomar ar, porque eu preciso de ar. E aí, às vezes, eu via ela tentando levar os meninos, assim, eu falava, minha heroína, sabe? Porque. E eles pulando para lá e para cá. Gente, eu respeito tantas mulheres marinhas, porque é uma vida muito louca, é entender isso, é entender que tem que se entender com tanta coisa, né? Com o é. próprio corpo, com o corpo dos outros, com a vida dos outros, com a sua própria vida, com tudo que a gente. Nossa, É interessante você falar isso, e eu gosto muito daquela frase: o que não nos mata nos torna mais fortes, né? Atribuída ao Nietzsche, que a sensação que eu tenho é que é um pouco, eu não gosto da palavra, do termo vingança, mas é a volta por cima das mulheres, porque vocês desenvolveram uma série de anticorpos que os homens, de um modo geral, não possuem. Vocês vivem mais, vocês são mais tolerantes, vocês são mais amorosas, vocês. Claro, eu acho que esse potencial é tão intenso e rico que quando também a mulher demanda para o mal, sai de baixo porque a coisa não é boa. Mas é isso, eu penso que vocês hoje têm uma habilidade para a conversa muito, mas muito maior que a maior parte dos homens. Ale, mas ainda, sabe, é uma impressão sua, porque, na verdade, tudo continua muito igual, sabe? A opressão continua igual, as dificuldades, dificuldade na vida profissional. Tudo bem, estamos no mercado de trabalho, é o que eu falo, comecei falando para vocês. De 15 anos até hoje, são, nossa, 52 anos, tá? 16, 17 anos, vai, 50, mais de 50 anos. Eu estou na luta pelos mesmos motivos. Salários iguais, violência, liberdade para o corpo, prazer. Olha, vê se isso foi resolvido em 50 anos. Ah, mas se falam mais. Ótimo, hein? Que bom, hein? Que bom que estamos falando mais.
porque tem horas que eu vejo retrocessos, principalmente políticos, que são inaceitáveis. E o silêncio. E é um silêncio que dói na minha alma, porque eu não tenho mais essa energia que tinha, sabe, para fazer essa luta. Eu gostaria que outras mulheres fizessem. Então, aí é uma coisa que eu fico até meio estranha pensando sobre esse assunto, porque se eu vou fazer uma palestra hoje sobre feminismo, eu vou falar das mesmas coisas que 50 anos atrás a gente estava brigando. A questão do idoso, a questão da formação da mulher, a atenção à saúde. Oi, veja, porque aí nós convivemos com pessoas que resolveram isso, mas a sociedade não. Daí vem o feminicídio, daí vem a violência, daí vem as interrupções, daí vem as dificuldades de trabalho, daí vem a submissão. E É que não dá para resolver só um quadradinho, né? Enquanto o resto não tá bagunçado. E me veio uma curiosidade, você que, né, tem essa experiência, Mali, você acha que as mulheres estão conversando menos sobre essas questões? Como que está essa conversa sobre as nossas questões? Marília, eu tenho um pouco de dificuldade de te responder isso do meu ponto de vista, porque há algum tempo, não, eu continuo saindo, fazendo as coisas, mas eu não tenho um grupo, tá? Eu não pertenço a um grupo, eu pertenço a várias pessoas, eu saio, falo. Então, eu não sei te dizer exatamente, com profundidade, se isso está acontecendo. A impressão que eu tenho é que está havendo uma necessidade de aprovação de imagem. Tudo, para mim, da vida digital. Então, você vê, as pessoas aparecem o tempo inteiro lindas, maravilhosas, com plásticas, com não sei o quê, e eu não sei o que elas estão pensando. De verdade, eu não sei te responder isso. Entende? Que legal! Temos programas femininos que as mulheres estão lá e colocando essa questão. Está na TV paga. Beleza, hein? Bom, TV paga é bom. Tá? Personalidades, famosinhos, famosinhas. Você tem que ser famoso para poder ser escutado. E que papo é esse de influência? O que quer dizer ser influencer, entende? Para ser influencer, eu tenho que ter milhões de pessoas. Não, eu não tenho que ter milhões de pessoas. Se eu influenciar uma pessoa, eu sou uma influência. Eu me sinto uma influência. E eu não. Você vê as pessoas fazendo coisas para serem influências. Né? É muito louco. É muito forte essa sensação. E com as mulheres, essa preocupação estética. Eu acho que está um pouco fora do normal. Mas é uma impressão. É uma impressão. Para você ser aprovado na sociedade, você tem que estar ali, ser linda, ser não sei o quê. Eu acho muito louco. Eu fico vendo, por exemplo, a Anitta, mudando como pessoa. É uma artista. Poxa, outro dia eu li que ela fez 40 plásticas. 40 plásticas, gente. É muita coisa. Entende? Não era uma questão de saúde. Ela resolveu afinar aqui, para lá. Ela é outra pessoa. Então, para eu ser outra pessoa, eu preciso mudar fisicamente, porque né? Se eu quiser crescer, ser outra pessoa, eu vou tentar outros. Eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou, sei lá, vou cortar o cabelo. Mas mudar em cirurgias me preocupa, sabe? Porque eu lembro, assim, sei lá, de pessoas tão maravilhosas que a gente perdeu em cirurgias, né? A Clara Nunes, por exemplo, para mim, é um exemplo assim, de uma pessoa maravilhosa que foi embora numa cirurgia, sabe? E, claro, que era até uma coisa de varizes que ela precisava, mas eu nunca me conformei com isso. É muito louco, sabe? É doido. Eu acho assim, por isso que a minha admiração pela Preta Gil, ela me ganhou com o tempo, sabe? Por conta disso. Ela era ela. Gorda, preta, com colostomia, sem colostomia, viva, morta, pá, na cama, no hospital. Ela não tinha essa questão. E colocando
questões para serem discutidas e observadas, importantes. Está vendo? Sozinha lá. Ela, babá. É o máximo isso, mas são raras as pessoas que conseguem fazer isso com tanta tranquilidade. Olha, mas você fez um comentário sobre a questão de gerações, e eu acho que é compreensível, não é claro? Eu estou com 70 anos, então eu já consigo olhar para trás e ver gerações assim que foram antes de mim. Eu fico pensando, meu Deus, será que a gente vai ter um novo fulano, né? Agora está vindo também uma geração de guerreiras e guerreiros maravilhosos. Eu peço desculpa que eu saí rapidamente aqui porque eu queria pegar esse livrinho aqui está me deixando fascinado, Mostra de que é um novo. livro da Geni Núñez, que é uma líder, uma ativista indígena, né, Guarani, e esse livro é bárbaro, Descolonizando Afetos. Que Ok. legal, Descolonizando Afetos. Geninos. Núñez. Tem tudo a ver com teu livro, tem tudo a ver com tua fala, e tem tudo a ver com essa época onde a gente conviver com diversidade, não necessariamente diversidade sexual, mas todo tipo de diversidade, né? É uma prova dos 9 para a civilidade, para meu pai do céu. E isso passa pela dificuldade de se dialogar. Porque se eu não abro a possibilidade de ouvir a posição do outro e pensar sobre ela, em vez de já vir com um julgamento pronto, né, prêt-à-porter, já na mão para revidar, enfim. E isso me lembra a frase de um amigo que é um rabino, e ele uma vez comentou de uma forma bastante humorada, né? Que quando dois judeus discutem é porque há 3 opiniões. Então, o que eu penso que hoje em dia não há discussão porque há 3, é porque o cara está preso na dele e não quer nem ouvir as outras 2, ou sequer uma segunda, não é? Você tem alguma dica para, como tática de, sei lá, superar esse bloqueio, essa resistência inicial a um diálogo? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu posso estar parecendo pessimista, não é isso. Você falou uma coisa fundamental. O seu filho, por exemplo, é um exemplo disso. Por quê? Mas por causa da educação que você deu. Sabe? Eu conheço jovens maravilhosos. Vem vindo, sim, uma turma maravilhosa. Vem, sim. Principalmente essa do meio, assim, eu não sei ainda o que vem mais atrás. Mas agora você tem razão absoluta. Quanto à sua pergunta, é a resistência. É resistência, é ignorar o que você sabe que estão falando de você, que não é tão positivo, porque você tem que ter a sua firmeza. Se cada um de nós tiver uma personalidade, entende? Eu acho que a gente vai conseguir caminhar juntos e formar um mundo melhor com todas essas personalidades e diversidades. Não é fácil. Não, nenhum momento vai ser fácil, né? Principalmente aqui no Brasil, principalmente, eu não, como você mesmo disse, eu estou em São Paulo. Então, a minha opinião aqui, a minha visão, eu estou numa cidade muito dura, gente. Eu olho na janela, eu não tenho horizonte, desculpa. Tá? Marília, você, eu não sei exatamente, mas eu acho que provavelmente você tem um cantinho que você olha e tem horizonte. Eu estou feliz porque abri uma janelinha aqui atrás, que não tinha aqui no apartamento. E aí eu subo num banquinho, que ela fica lá em cima, por causa que era o ar-condicionado, para eu olhar um pouquinho, um cantinho desse tamanho de horizonte. Então, isso já começa por aí. Eu preciso do horizonte, como nós todos precisamos olhar o horizonte para caminhar para ele. Entende? Se eu olhar aqui onde eu estou olhando para vocês, eu não tenho um pedacinho assim. Ou eu olho aqui para o céu, um pouquinho, tal. Entende? E é preciso isso.
É preciso ter horizontes. E eu acho que essa moçada que está vindo aqui agora está construindo esses horizontes deles, de alguma forma, porque eles já vieram com todas as dificuldades que eu, por exemplo, reclamo, porque eu já vivi outra coisa. Hoje, hoje o mundo está mudando e eu tenho que me adaptar a ele. O que eu vou fazer? Não está fácil? Não, não está fácil. E como Porque, você se nutre? Onde você encontra energia para se revigorar, para seguir enfrentando seus desafios? ali eu não tenho outro jeito, eu não tenho outra opção, sabe? Eu não Uhum. tenho outra opção. Não tem outra opção. Na vida, você sabe, sou só eu e meu irmão agora. A gente se nutre, por exemplo, saindo, vendo. E beleza, eu procuro ver belezas. Isso é uma Ah, coisa muito clara, sabe? Você vai me ver assim, procurando exposições de arte, procurando fotografias. Eu sou muito visual, então eu adoro ver um desfile de moda, sabe? Adoro, por mais doida que seja, por mais maravilhoso. Eu gosto, porque aquilo me claro, mostra claro. que é possível existir e o mundo, procurar coisas no mundo que são diferentes dessas daqui do Brasil, que está cada vez mais fechado, mais careta, mais chato, sabe? Mais sectarista, sabe? É direita, esquerda, direita, né? Mas ninguém sabe nem o que é esquerda, nem o que é direita, nem o que é nada, sabe? E isso já é uma discussão que já devia estar superada e ela está voltando e casando tanta coisa chata. Coisa chata, é chato, sabe? É chato porque se posso deixar de saber uma coisa porque a pessoa vem com uma tarja preta, assim, sabe, na cabeça. Não é legal, não é legal, não é legal. Então, eu me nutro com a beleza. Eu te diria que eu procuro sempre ver o lado mais belo, assim, sabe? Não sei, esse belo é aberto, né? Hum. Sabe? É isso. Eu tenho que procurar, gente, sabe? É uma coisa. Agora eu tenho visto muito. É uma coisa recente, porque eu fiquei muito tempo sem ter streaming. Então eu tenho procurado ver documentários, às vezes, e filmes. Adoro os filmes coreanos. Eu sou agora uma adepta dos coreanos. E aí, ou histórias de amor, mas tem dia que eu não estou com o menor saco para história de amor, ou de violência, que são os melhores coreanos, que são muito claros com a violência. Eles são muito objetivos, eles não escondem como eles são, né? E eu lembro muito do Marquês de Sade, que falava que tudo que ele escrevia era daquela ruindade, daquela dimensão, daquela força, daquela tragédia, daquela desgraça, para que nunca ninguém precisasse fazer aquilo. Isso eu nunca esqueci dessa frase, porque era a ficção para que nunca ninguém precisasse ver. E não é o que acontece, entende? Me juraram há muitos anos que eu não veria outros holocaustos e que eu não veria guerras dessa forma, que o mundo ia estar lindo, maravilhoso, e não está. Estou vendo, e volto, não quero ser pessimista, mas é impossível, somente como jornalista, não ver o que está acontecendo. Com Não ser uma certeza. pessoa que lute contra isso, que tente essa visão. É o que eu procuro, Ale. Eu procuro Uhum. esse caminho aí, sabe? De continuar uma Sei. luta, não com tanta força como eu já tive, sabe? Não tenho paciência mais, não tenho energia. Não tenho desculpa, não tenho energia. Mas, cada vez que eu tenho que falar, ou fazer, ou que alguém me pergunte alguma coisa, pode ter certeza que eu vou falar, eu vou dizer e vou tentar puxar essa pessoa para isso. E é assim que eu me nutro. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Sim, é mais sim, ou sim, menos sim. vivendo, é sendo resistente, é vivendo e sobrevivendo. Ah, E que irrita muita gente. Eu tenho uma vida espartana, Marília, sabe, não tiro férias há mais de 20 anos, mas tudo bem, entendeu? Eu tenho que estar tudo bem, é a minha vida. Então, é muito louco isso, sabe? Como é que eu busco a minha paz interior? Assim, vivendo.
fazendo o que eu posso. Se eu não posso, por que eu vou sofrer? Entende? Hum, hum. É mais ou menos isso. Assim. Eu estava pensando, eu queria assim voltar um pouquinho para a questão da conversa, assim, escutando tudo que você está falando. Você tem uma experiência ou um exemplo de conversa que em algum momento assim te deu uma chacoalhada, que talvez tenha ajudado você a mudar o rumo da sua história, ou parar para refletir, sabe, uma conversa de impacto na tua vida? Marília, eu devo ter tido nesses anos todos muitas dessas conversas, mas também ouvir outras conversas Hum, foi muito fundamental para que eu entendesse muitas coisas, como amizade, como paixão, como amor, como luta, como, sabe, desenvolvimento pessoal, mais ouvindo conversas do que não sendo eu a interlocutora, sei. sabe, prestando atenção mesmo nessas coisas. Então, tem pessoas que eu admiro assim, nossa, sabe? Eu sou uma admiradora de pessoas. Não tenho o menor problema. E falo mesmo, olha, eu sou louca por você. Sou, sabe? Uma delas é Marília Gabriela, por exemplo. Eu sou louca por ela, porque Ah, é uma é incrível, gente, como uma pessoa pode ser boa em tudo que faz, sabe? Com tanta razão, com tanto e é uma pessoa incrível. Eu sou um exemplo, por exemplo, hum, sabe? Eu prestei muita atenção, isso, muito tempo. Tive amigos queridos assim, entre alguns até que eu perdi, mas que tinham visões que me ensinaram a viajar, sabe? A entender como é que era essa viagem, como é que foi essa formação dessa pessoa que ela é tão legal, ela é tão maravilhosa. O que ela viveu? Olha que barato, gente. E é um pouco isso, assim, que eu aprendo muito com a conversa dos outros. Né? E muitas que eu tive, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? muito legal isso, porque a questão da escuta, né, Marli? A conversa exige uma escuta ativa, né? Não é exatamente com você, né? Tá ali, você toma conversa. Aliás, eu tenho esse. Ai, é horrível, cara. Coisa de jornalista, sabe? Estou aqui. Se você estiver aqui conversando aqui do meu lado, eu sou capaz de saber tudo o que você está falando. Ah, E estou conversando com você, tá? Eu continuo conversando com você, mas estou aqui porque eu me interesso pelas histórias dos outros. Claro que se a conversa foi idiota, eu não vou perder meu tempo, minha orelha, né? Tem mais o que fazer. Mas é muito doido isso, sabe? E captar, até como captar informação, né? Quando eu enxergava melhor, eu adorava ler documentos, com pessoas que eu estava entrevistando, os documentos de ponta cabeça. Eu tinha essa, eu sabe, conhecia, eu conseguia ler um documento de ponta cabeça. Hoje não dá mais, porque eu não enxergo mais. Mas isso me deu muitos furos de jornalista, sabe? O cara está falando uma coisa, eu estou lendo outra. É, E é tem a uma atenção. coisa que eu penso que é magnífico, que é a interlocução de qualidade. Já faz bom. Para a assistência que não conhece a mim ou a Marília, ou mesmo a você, Marli, a minha amizade com Marília deve ter uns 40 anos, mais ou menos, né? Em torno disso. E a gente chegou um dia a uma conclusão que não tem nada de tão brilhante assim, mas que a maior parte das pessoas não precisam exatamente de terapia, o que precisa é ter boa interlocução, o que é raro, não é tão comum assim. E você é uma das pessoas que tem uma pleiade de amigos que eu fico fascinado, sabe? São doutores, pós-doutores, filósofos, grandes profissionais em diversas áreas, inclusive na medicina. E eu acho que isso é uma coisa, quando você falou, olha, eu aproveitei as conversas para ouvir. Eu não duvido disso, não duvido, porque de vez em quando você saca uma carta do baralho que eu falo, uau, não, eu sou amiga de fulano, de Beltrana, né?
E eu sei que é verdade, que não é uma invenção da tua cabeça, e isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu penso, que é uma sabedoria que você desenvolveu de aproveitar essas oportunidades de pessoas tão especiais que cruzaram tua vida, o teu caminho. E é evidente elas de terem você ao lado, porque você é uma pessoa maravilhosa. Ela tem uma coisa importante que eu não queria deixar de falar. Eu escrevo, né? Você sabe, eu escrevo crônicas ou artigos, depende como você consegue ver. Porque se for artigo, eu estou sempre alguma coisa com humor, alguma coisa que leva para ser uma crônica, mesmo que alguma coisa de ficção aqui e ali, né? É a minha forma hoje já há alguns anos, de conversar com vocês, todos aí que estão assistindo a gente. Hum. Sabe? Eu vi isso e quero te contar o que eu olho. Você já percebeu isso? Você já notou tal coisa? Com humor. Então, desde que vocês me convidaram, eu tenho pensado muito nessa conversa. E é uma conversa. Então, eu tenho muitos leitores, eu recebo muitos feedbacks muito interessantes. E, em geral, a pessoa fala: puxa, foi legal, eu queria falar sobre isso e eu não tinha tido essa noção. Então, conversam comigo, às vezes não pessoalmente, pessoas que eu não conheço, eu não sei quem são, mas elas se correspondem comigo por e-mail, me mandam mensagens, e ganhei muitos amigos também com isso. Com essa forma de conversa, porque eu escrevo, eu tenho que admitir com quem está conversando. Eu sento Sim. e escrevo. Não é uma. Mas por que você não escreve livro? Porque o livro é livro. Livro é livro, crônica é crônica. Crônica amanhã morreu, ou daqui a uma semana. Então eu escrevo naquele momento. Sabe? O que está acontecendo agora? Né? Sei lá, por exemplo, agora, esse último que eu escrevi sobre a palavra adultização, que eu nunca. Olha, tem umas palavras que tem semanas que você não deixa de ouvir, nem que se você tampasse os ouvidos. Legal, importantíssimo. Agora, eu quero solução. Eu não quero que amanhã morra como todas as outras palavras que eu já ouvi, como combate ao feminicídio, combate ao estupro, combate não sei o quê, que morrem no dia seguinte. Ninguém faz nada, acho lindo, e vem outra. E vem outro problema e outra coisa. E eu escrevi sobre isso, que eu falei a palavra do dia. Né? Então, é a minha forma, hoje, daqui do meu cantinho, de conversar com o maior número de pessoas no país, porque, graças a Deus, eu sou publicada em todo o país, assim, em jornais, sites, e na internet, e digital, nas minhas redes sociais, etc. Então, isso, para mim, é uma compensação. E eu faço isso desde 2008, quando aqui teve uma eleição. É incrível, porque é um ponto real, assim. E a Marta Suplicy perguntou para o Kassab: é casado, tem filhos, e para mim isso foi quase um tapa. E aí eu escrevi: solteira, sem filhos, e daí? A partir desse texto, eu nunca mais parei de escrever toda semana. Olha, Às vezes legal. o mundo está caindo e eu estou lá escrevendo. Sabe, se alguém está lendo, graças a Deus hoje eu sei que está, mas eu estou escrevendo, eu estou falando, eu estou expressando. Para mim, é a minha conversa. É uma conversa escrita, mas é uma conversa. Que legal. Eu estou pensando nisso, Marli, eu estou olhando aqui a hora, eu acho que seria legal a gente caminhar para o encerramento, mas eu gostaria de te fazer um pedido. O que você sugeriria para uma jornalista que esteja começando a carreira agora? Que não se encante, porque é uma profissão difícil mesmo. Não é uma profissão que você consiga ser muito famoso rápido. Você vai passar por momentos muito terríveis, vai sofrer todo tipo de assédio, tanto econômico, quanto sexual, quanto real. E se você quiser ser jornalista, você tem que viver, viver, ser forte e viver. É isso. Porque também tem muita gente querendo ser jornalista porque acha que vai ser famoso ou vai fazer por TV. Hum. E o jornalismo é uma profissão maravilhosa porque ela dá a possibilidade de você fazer um monte de coisas.
não necessariamente em redações, porque as redações, inclusive, já não existem mais. Então, é a paciência e é o conhecimento. Se você vai entrevistar alguém, pelo amor de Deus, pensa o que é que você quer saber dessa pessoa que você vai entrevistar, porque você vai fazer uma matéria, sabe? Porque se a pessoa perceber que você não está sabendo, ela vai te manipular de uma forma absurda. Entende? Não, é tentar não ser manipulado na informação, que é o meio principal que a gente vive, né? A nossa comida. Eu diria isso, assim, basicamente. Legal. Ale, mais uma Hum. última pergunta, assim, para Marli, para a gente fechar. Marli, eu tô... Conversa. Bom, eu sou tão suspeito aí, né? Porque entrevistar uma fã, uma ídola, na verdade, o fã sou eu, não é muito fácil. Mas, Marli, me diz uma coisa. Você disse que você nutre com o belo, e eu achei isso maravilhoso, por mais que seja também um desafio, né? Num mundo tão terrível, a gente vê coisas belas. O que que você sugere quando duas pessoas têm, ou uma percebe no outro a dificuldade de diálogo, mas tem que conviver, não é? Você tem alguma dica para que isso possa ser atingido? Ale, buscar outra forma de relacionamento, outra forma que seja igual à relação, entende? Se você tem dificuldade de me ouvir, eu vou, sei lá, falar com você sobre o que você não tem dificuldade de me ouvir. Tem alguma coisa que você não vai ter dificuldade de me ouvir. Um prato de comida, uma É, culinária, um vamos... livro, um programa de Uhum. TV, o silêncio, a música. Entendo. Você diz eu usar na linguagem, nos temas, o que interessa ao outro, o que o outro está aberto e disponível para falar. É E ouvir. fantástico. Eu acho que essa é uma das bases da empatia. E realmente é um desafio hoje em dia que uma boa parte das pessoas vive olhando para o próprio umbigo, né? Então, é a generosidade, né, Marli? Não Esse é? ato é um ato de generosidade. Eu não sei se é um ato de generosidade. É assim que eu volto a te dizer que eu sobrevivo. Assim como o belo, que você. Eu, por exemplo, você sabe que aqui é um castelo, né? Eu estou no meu castelinho. Você vem na minha casa, você vê as coisas que têm personalidade. Então eu gosto delas, sabe? Você pode ver um Uhum. bonequinho de plástico, eu te conto a história do bonequinho de plástico, que é uma bobagem, mas é uma bobagem minha, entende? E aí, nessa conversa, eu tenho muito esse problema, eu tenho esse problema com meu irmão, né? Sim. É, ele é uma pessoa completamente diferente. E eu tenho que falar com ele sobre o que ele me escuta, porque, inclusive, ele Uhum. às vezes reage de uma forma muito negativa a coisas que ele não quer escutar. Isso também você conhece, você já deve ter vivido várias situações dessas, que você acha que está abafando, que está falando, e a pessoa reage de uma forma negativa que te deixa até baixo astral, né? Porque putz, eu tentei, né? Tem uma regra, assim, não é uma regra, vai, mas é uma orientação da neurolinguística de que a gente conquista, constrói, na verdade, empatia quando a gente acompanha o outro no processo do outro. Acompanha, acompanha, e depois, se for necessário ou possível, eu posso até conduzir um pouco. Mas você foi exatamente no ponto crítico que eu acho que é essa questão para mim, a generosidade. Eu poder conversar com o outro sobre um tema, sobre um assunto que o outro deseja, que o outro gosta. Claro, não vou passar 3 dias conversando, mas não me arranca um pedaço da pele se eu puder, durante 15, 20 minutos, escutar o outro. Mas Não eu é? espero Com, que com, com façam essa isso para mim. grandeza. Eu Hum? espero que façam isso para mim também, Sim, sabe? sim, sim, Eu não, sim. claro que eu tenho problemas de relacionamento, imagina se não. Então eu quero que façam isso para mim também, porque aí eu vou conseguir Uhum. entender melhor, vou poder Claro, trocar um pouco alguma claro, coisa. claro, 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 claro. E é uma atitude que abre caminhos também, porque Sim.
eventualmente pode chegar ao ponto de ser uma conversa muito mais aberta, né? De poder rolar uma conversa muito mais transparente, Legal. clara, enfim, a partir dessa generosidade que o Alê comenta. Eu não sei se é Muito, muito bom. generosidade exatamente assim, a palavra, sabe? É uma forma de sobrevivência. A pergunta Uhum. dele foi: como que eu vou conviver com isso? Tá? Como é que eu vou conviver com isso? Fazendo isso, ou sei lá, É uma tentando. forma de sobrevivência que eu considero que é generosa. Pode ser até uma técnica, uma tática para a sobrevivência, E mas eu diria até mais, que o mundo carece dessa tática de sobrevivência. Porque é por isso que a gente não sim, está encontrando interlocutor, não está conseguindo conversar, é, né? Cada tem, um estamos querendo ouvir só a si mesmo, né? exato, escutar o eco da voz, mas não escutar a voz do outro, né? Com empatia. Com Né? Eu certeza. acho isso assim. O que vocês acham? Excelente. Vocês curtiram assim? Peraí. Muito. Muito. A, Isso, isso. a propaganda, a propaganda, Ah, a que propaganda, ótimo. ó. Olha eu aqui, ó. Aham. Um pouquinho mais. Para Ó. Afasta um pouquinho, não, afasta um pouquinho. Aí, Isso. ver. Feminismo no cotidiano. isso. E Marli o site Gonçalves. chumbogordo.com.br. É gordo, não é grosso, é chumbo gordo. Porque eu Gordo. E fundei com leiam essa última crônica da Marli, que fala sobre as palavras, que faz a gente viajar um pouco com Monteiro Lobato. É, Maravilhosa. é maravilhosa, Marli. Amei. Assim, Também amei. Que uau! vontade de ler de novo. Ai, me Eu, tam, eu também vocês fiquei com iam vontade rir de ler de novo. de me ver subindo a escada na estante, você sabe que eu tenho uma estante enorme aqui, Sim. procurando o meu Monteiro Lobato da infância, para usar a imagem do meu Monteiro Lobato de 1966. Uau! Uau! É. Então foi legal, assim, foi uma coisa legal. E eu adorava ver aqueles caras atrás das grades, como eu acho que. Bom, Pois é, está chegando, está chegando. Marli, é, muita gratidão por sua generosidade. E agora eu falo a palavra com mais propriedade ainda, por estar é, conosco, por brindar a mim, a Marília, a toda a audiência aí com tua simpatia, sua sabedoria, sua beleza. até E muita parece. gratidão, muita O gratidão. legal, Ale, é um dia você contar como é que a gente se conheceu um dia, e aí você vai entender, aí o pessoal vai entender o que é a conversa. Entende? Eu História, hein? acho. Não conheço essa história. Olha, Aí, a gente ainda tem uns 2 minutinhos, Marília. Olha, eu vou dar uma Nossa, palhinha, eu não estou resistindo. Olha, é, eu é, conheci a Marli, isso há, sei lá, 20 e poucos anos atrás. E a gente se conheceu em Tambaba, ela com o namorado, eu com minha namorada, a gente tomando café da manhã pelados, os quatro. E essa amizade dura até hoje e é maravilhosa. Gratidão, quando a Marli. gente Muita, muita aprendeu, gratidão. Ale, não é? Que o Sim. maior conhecimento que você pode ter de uma pessoa Uhum. é essa nudez, Essa porque nudez. a pessoa não tem o que esconder. Não tem. E Isso eu eu tive o aprendi muito. privilégio de conhecer teus pais, assim, uma família maravilhosa, teu irmão que eu adoro, enfim, aí sim, é uma Aí outra conversa, uma outra entrevista. isso porque você morava aqui do lado e eu fui te conhecer na Paraíba, né? É muito Sim, sim, engraçado. sim, sim, É sim. muito louco isso. É muito louco. Mas é uma conversa. Por quê? Porque a gente Sim. conversou. A gente exato, conversou, com certeza. exato. Demais, né? Tá aí a prova de que vale a pena conversar. O diálogo vale a pena. Não é? Uau! O diálogo é a nudez, entende? Ele tem que estar dessa forma, ter Uhum. uma nudez. Você não pode estar conversando comigo e tentando esconder de mim alguma coisa. Primeiro, porque você não vai conseguir. Segundo, porque não vai ser legal. Entende? A conversa ela é mais fluida, né? É isso. Não, não, Com ficou mais uma hora certeza. falando com vocês aí. Ai, seria ótimo, mas Marli, muito, muito, muito obrigada. Foi absolutamente Legal. demais. Ai, que Fantástico. bom, Marina, eu fico feliz demais de ter te conhecido, sabe, de estar com vocês, esse trabalho, como eu te disse, eu sou uma leitora
do Alê, do livro, eu aprendi muito também com conversa, lendo o Alê, que não fala do livro dele, devia falar mais, Eu não também. é? É. Então, é isso, sabe? A gente construiu toda uma história por conta da conversa. Conversa e muito amor, né? Muito Não amor. é? Uma combinação perfeita. A combinação perfeita. Beleza, gente. Muito obrigada, mas muito obrigada de coração por me dar esse espaço, por esse convite. Muito Gratidão. obrigada. E obrigada à Obrigado, nossa Marília. audiência, né? Sim. Que seguiu até o final Com certeza, gratidão ao canal Arte Agora, ao também. meu xará Alexandre Santos, que é um sujeito fantástico, e até a próxima. Um abraço e boa sorte para vocês, que esse trabalho de vocês é magnífico. Beijão. Beijão. Bye. Bye. Bye.